Desafios e soluções. Apresentação: Mário Marques. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao programa Desafios e Soluções, falando de comportamento, espiritualidade, reencarnação e imortalidade. E hoje vamos falar sobre justamente a imortalidade, que é crença na imortalidade ou convicção na imortalidade. Tirado do livro Liberta-te do Mal, de Joana de Ângelis. É interessante a questão da mudança. Eu estava ouvindo vendo um vídeo, que a pessoa dizia que ela tinha aprendido uma técnica nova em mudança de comportamento e ela aplicou essa técnica num grupo de pessoas e percebeu que, apesar de ser avançada a técnica, de ter mais recursos do que as anteriores, a mudança esperada na aplicação das pessoas não tinha o resultado que ela queria. E então, por exemplo, alguém pode aplicar uma técnica em você, ou mesmo uma hipnose, para você superar um vício. Ou, digamos, uma coisa mais presente, superar uma timidez diante de uma apresentação. Você pode ficar motivado, interessado pela sugestão que está se dando na técnica, mas não muda radicalmente. E aí eu estava refletindo com os meus botões. Quando a gente entra para ser alfabetizado na escola, quanto tempo nós demoramos para assimilar os conhecimentos que estamos recebendo? Não é de primeira vez que você vê as vogais A, E, I, O, U, que você guarda dentro de você e já está assimilado, você sabe lidar com aquelas letras, depois juntando com as consoantes, etc. Não é de primeira vez que a gente capta tudo aquilo lá. Depende sempre do nível evolutivo do indivíduo. Um espírito evoluído, ele já tem isso de alguma forma superado. Mas nós, de um modo geral, somos limitados por conta do corpo físico. Então, quando nós nos dispomos a aprender alguma coisa, isso demanda tempo. Às vezes leva uma vida inteira para a pessoa mudar um comportamento, por exemplo, irritadiço, agressivo, mau humor. Tem que treinar, exercitar, ler outras coisas, buscar, participar de eventos, formar um conjunto de experiências que vão trazendo para o indivíduo a introjeção daquilo que ele está aprendendo, não é? Você veja, nós levamos uma vida inteira, quando reencarnamos, para aprender alguma experiência, algum aprendizado importante. Por exemplo, você numa vida, digamos nessa vida atual, você não se dá bem com uma pessoa do seu trabalho e vocês são obrigadas a trabalharem juntas. Muito bem, fica aquela dificuldade, aquela coisa inamistosa, provocativa, de não aceitação daquela convivência obrigatória, mas por conta de ordem superior aos nossos interesses, eles são obrigados a ficar assim durante 30 anos, 40 anos, 50 anos. Lá pelos 50 anos ou 30 anos deles estarem juntos, isso pode acontecer com um casal também, ou qualquer tipo de relacionamento. Depois, lá pelas tantas, eles começam a se dar bem. Por quê? Porque ao longo dessa trajetória, desde quando eles se encontraram e começaram a trabalhar junto até hoje, foram experiências difíceis e, ao mesmo tempo, experiências agradáveis quando dava certo alguma coisa
do trabalho dos dois, né? Alguma coisa, às vezes num dia de festa da empresa, eles batem papo, dão risada e por aí afora. Então vão acontecendo várias coisas ao longo da vida que vai diluindo aquela coisa difícil que eles tinham entre eles, né? Então isso mostra que o tempo vai colaborando, aliás, é o remédio mais eficaz para a mudança de comportamento. E às vezes demora 2, 3, 4, 5 existências para melhorar o ânimo entre eles. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Porque essa crença na imortalidade, que é o título do livro da Joana de Ângeles, do capítulo do livro, essa crença, essa convicção na imortalidade, não é uma coisa de pronto que nós assimilamos. Também demanda tempo para assimilar, integrar visceralmente aquele conhecimento na nossa estrutura, na nossa personalidade, né? Então, por exemplo, nós temos notícias da imortalidade. Nós ouvimos falar aqui, ali, aparece um livro aqui, outro ali, estudos de imortalidade, alguém que desencarnou traz uma mensagem. Enfim, isso vai formando um conjunto de experiências que vão alicerçando esta crença, esta fé na imortalidade, não é? Através de muitas experiências. Então, mesmo os reencarnacionistas, tem gente que ainda tem dúvida sobre a imortalidade. Na hora H, como dizem alguns, na hora de uma doença difícil, da perda de alguém, sempre vem aquela dúvida, será ou não que acaba tudo ou continua, né? E isso traz um sofrimento, uma indagação, e esse sofrimento e indagação faz a pessoa crescer, buscar mais para se inteirar dessa questão. E assim vai indo o processo evolutivo. Até o indivíduo assimilar plenamente, ter convicção plena, demanda um tempo. E é interessante porque nós viemos do mundo espiritual, vivemos lá no mundo espiritual antes de chegar aqui. E a gente esquece a nossa vivência lá. Às vezes nós temos alguns vislumbres através de sonhos, de retrocognições, etc. E mesmo assim a gente muitas vezes não tem a convicção. Mas com o tempo a gente vai adquirindo essa convicção e até por experiência própria de sair fora do corpo. Vamos lá então. Quando a crença na imortalidade do espírito é legítima, ocorre uma profunda mudança no indivíduo que se ilumina pelo conhecimento libertador. O conhecimento da imortalidade como libertador. Liberta, faz o indivíduo sair dos medos, da insegurança, das imagens negativas que ele cria em torno do tema, né? Olha só, quando a crença é legítima, ocorre essa mudança profunda no ser. Ele já não carrega mais crenças, convicções, imagens, conceitos da mortalidade, de morrer. Como se diz, o Espiritismo matou a morte, né? Porque não existe morte, só do corpo físico, o espírito não morre. Muito bem, você está pronto, você está buscando esse conhecimento libertador, você ainda tem dúvidas sobre a imortalidade? O que você faz para se convencer, para saber a respeito? Como dizem algumas pessoas mais experimentadas na área, que mais refletiram, elas dizem: eu não creio que a imortalidade existe, eu sei que ela existe. Realmente é uma diferença de postura. A crença pode ser, pode balançar, né, dependendo da experiência do indivíduo. É uma convicção. Saber já é ter experiência a respeito, é ter vivenciado sobre o tema. Então é mais profundo. Tudo quanto antes
se afigurava de maneira imediatista ou se fazia portador de um significado psicológico mais superficial, altera os seus conteúdos para se agigantar em sentido existencial profundo, que tem a ver com a perenidade do ser e todos os efeitos do seu comportamento. Para mim, a palavra-chave aqui é a perenidade, é perene. Nós somos perenes, nós somos eternos, nós somos imortais. Então, veja, tudo quanto antes se afirmava de maneira imediatista, a preocupação somente com o momento presente. A vida é só isso que está acontecendo agora, para a pessoa imediatista. Ou se fazia portador de um significado psicológico mais superficial, altera os seus conteúdos para agigantar em sentido existencial profundo. A existência passa a ter um significado profundo. Nós não somos apenas esse corpo, esse conjunto de regras, de crenças, de superstições, de valores. Nós não somos somente isso. Estas experiências, estes ingredientes do conhecimento, as crenças, os valores, os conceitos, preconceitos, são experiências que vão conseguindo atingir o eu, que vai se desdobrando, vai se desenvolvendo ao longo das experiências, utilizando esses recursos, esses instrumentos cognitivos dos sentimentos para se desenvolver. Então, quando eu estou em contato com alguém, eu vou desenvolver alguma coisa em mim. Eu sou obrigado a prestar atenção nessa pessoa de alguma forma, e ao fazer isso, eu estou desenvolvendo a minha capacidade de socialização. Quando eu escuto a pessoa e ela me escuta, nós estamos permutando. Então, isso faz eu crescer e ele ou ela crescer. E aí eu tenho experiência com essa pessoa, desenvolve determinadas características em mim. Aí eu me caso, muda aquilo que eu sabia da relação individual. Agora tem mais uma pessoa na parada. Então eu desenvolvo mais capacidades para lidar com isso. Nascem os filhos ou eu formo um grupo de amizades, também amplia a minha relação com as pessoas, trazendo experiências que eu não tinha antes. E assim vai aumentando, desenvolvendo as nossas capacidades cada vez mais através das experiências interpessoais. E aí, entre os animais, a sociedade, os valores sociais, o universo, todos esses estímulos vão nos acordando para uma realidade cada vez maior. Reconhecendo-se que toda ação dá lugar a uma reação correspondente, que é a lei de causa e efeito, a certeza da sobrevivência à morte biológica induz a uma visão de profundidade em torno da caminhada evolutiva, identificando-se nas heranças ancestrais os diversos períodos do processo que deixaram as marcas poderosas da sua experiência. Nós carregamos em nós a história da nossa vida, a história da nossa evolução, a história do planeta, né? Todas as experiências que nós tivemos, vivenciamos, estão registradas dentro de nós. Isso também mostra a capacidade inimaginável das nossas capacidades. Eu passei uma pequena experiência, só para fazer uma pequena ilustração. Eu estava pensativo essa semana, chateado com uma situação, e parecia que não tinha solução, ou aquela coisa ruim predominava no comportamento.
E aí, depois de um tempinho, mudei o pensamento e eu comecei a sentir um bem-estar muito grande. E aí, eu pensei naquele mal-estar, ele parecia tão pequeno, tão ínfimo, tão sem importância diante daquele pequeno bem-estar que eu experimentei. Qual é a reflexão que eu trago? O que nós estamos experimentando agora faz parte da nossa idade evolutiva. O corpo amortece bastante o sentimento das energias elevadas, a reflexão em torno das coisas maiores da vida. Então, isso que nós estamos passando é temporário. Daqui a pouco a gente começa a se desligar, a superar esses entraves que nós criamos por conta da imaturidade evolutiva, e nós vamos ver que a vida tem sentido, que tudo é bonito, que as coisas vão melhorar incessantemente. Muda a expectativa, o sentimento, a visão da vida através dessas experiências. Então, reconhecendo-se que toda ação dá lugar a uma reação correspondente, a certeza da sobrevivência à morte biológica induz a uma visão de profundidade em torno da caminhada evolutiva. A vida passa a ter sentido. A vida não é mais um acontecimento gratuito, desordenado, que acontece em nossas vidas. Nós estamos nesse esquema correspondente à nossa imaturidade evolutiva, à nossa idade evolutiva. Nós estamos nesse esquema por causa, como está dizendo aqui, da lei de ação e reação. A toda ação dá lugar a uma reação correspondente. Se eu tenho ações desordenadas, preguiçosas, provocativas, eu vou ter reações consequentes, consonantes a essas ações que eu provoquei. Obviamente que eu vou gerar tormento em minha personalidade, sentimentos doentios, que vão parecer que esta situação atormentadora não tem solução. Né? É uma distorção que nós provocamos em cima da experiência, uma distorção. Eu estava querendo lembrar um autor que fala a respeito, que ele fala da distorção cognitiva. A gente vê a coisa invertida, distorcida. Por quê? Porque bagunçou a cabeça, colocou imagens dentro de nós atormentadoras. Então isso desorganiza, desajusta o nosso psiquismo. Induz a uma visão de profundidade em torno da caminhada evolutiva. Esta experiência de dor, esta experiência de alegria, estas conquistas, estas dificuldades, são experiências programadas pela programação reencarnatória para nós aprendermos alguma coisa. Não é uma coisa, não é a vida em si. Isso não retrata a vida em si, isso retrata experiências que nós vivenciamos, que a humanidade, as culturas vivenciam. Então eu sei que isto que eu estou experimentando vai passar, vai melhorar, né? Então, todos aqueles percalços que eu passei ao longo da vida, do nascimento até agora e das outras existências, fazem parte de experiências de crescimento. Não é a vida que se encerra nisso mesmo e vai ser sempre assim. Não, não vai ser sempre assim. Vai mudar incessantemente, como já está acontecendo. Aliás, a psicologia positiva fala que coisas boas já estão acontecendo em nossas vidas e nós não prestamos atenção. A gente só presta atenção no cara que deu uma fechada no seu carro e não naquele que deixou você passar, né? Vamos lá. Então, essa visão de profundidade em torno da caminhada evolutiva, identificando-se nas heranças ancestrais, os diversos períodos do processo
que deixamos as marcas poderosas da sua experiência, da nossa experiência. Então, tudo aquilo que aconteceu, se você olha os séculos passados, as experiências que nós tivemos, nossa, situações difíceis, o homem ainda bastante materializado, as leis parciais, enfim, muitas dificuldades que faziam parte da nossa idade evolutiva. E nós estamos caminhando para mudar tudo isso. Quando a cultura pessoal de cada um de nós mantinha as convicções materialistas ou a indiferença em torno da vida depois da vida, as metas buscadas estavam sempre próximas e, após alcançá-las, adivinha o tédio, a perda de sentido, porque não mais havia estímulos para continuar na faina a que se adaptara. Deixa eu ler de novo aqui para pegar o suprassumo. Quando a cultura pessoal, o conjunto de regras que a pessoa adota, mantinha as convicções materialistas, baseada principalmente no materialismo, ou a indiferença em torno da vida depois da vida, assim a despreocupação com a imortalidade, o apego à materialidade, as metas buscadas estavam sempre próximas e após alcançá-las, adivinha o tédio. Estava próxima porque é coisas materiais, coisas que estamos envolvidos, estamos circundados por essas coisas. Outra questão importante. A aquisição destas condições, deixa eu ver aqui, dessas metas buscadas, eram materialistas, eram imediatistas, passageiras. Então, ela satisfaz num primeiro momento, que eu comprei um sapato novo, que eu comprei uma meia, um relógio, um celular, mas depois esse contentamento se dilui, perde. Porque, veja bem, você compra uma coisa que te motiva, legal, isso tem uma novidade, perspectiva do que eu posso fazer, legal, ele é um instrumento que eu posso usar. Porém, contudo, eu carrego dentro de mim coisas desajustadas, desordenadas, conflitivas, perturbadoras, que geram um ânimo doentio, um tormento, um medo, um vazio. Então, quando eu compro quando eu pego aquele instrumento que eu comprei e começo a vivenciar junto com esse que eu trago dentro de mim de tormentos, esses tormentos anulam, dissipa todo o barato, toda a curtição que eu tinha ao comprar aquele objeto. Não sei, eu acho que eu enrolei um pouco ou não. Enfim, a coisa perde a graça porque é imediatista, dura pouco tempo. Eu carrego o mau humor interno que precisa ser resolvido, porque senão as coisas de fora ficam sem graça, sem interesse. Percebe? Só que a sociedade materialista, consumista, ela inverte o modo de arrumar a situação. Ela fala que você vai resolver o seu vazio existencial comprando coisas. Você compra coisas, mas essas coisas não tapam o buraco das emoções. Então, o que o Espiritismo propõe? A reforma íntima, a mudança de comportamento, para que o indivíduo possa se modificar, né? Então, ele tem que trabalhar os tormentos internos, desenvolver as qualidades pessoais, para ele começar a sentir a vida. Então, quando ele consegue uma conquista, a mínima que seja, ele se sente gratificado, porque ele sabe valorizar aquilo que ele está recebendo, porque o mundo interior dele está ficando ajustado, equilibrado. E aí ele tem a capacidade de avaliar as coisas boas. Quando nós estamos doentes, nós somos tendenciosos. E aí a gente não consegue. É comum
nesse caos, muitas das ambições serem conseguidas e logo depois de fruídas desaparecem, deixando o vazio existencial em lugar da ansiedade e do afã que se constituem motivações para as lutas. É as buscas externas. Mas não são somente as buscas externas, é o mundo interior do indivíduo. Porque eu posso estar numa fábrica de chocolate mergulhado dentro do chocolate, de um barril de chocolate que eu gosto, e eu estar amargo com a vida. Eu posso estar no carro zero, super máquina, ou estar numa piscina maravilhosa tomando um suco super gelado e estar ranzinza, reclamando porque o sol está muito forte, o sol está muito fraco, a água está muito gelada, a água está quente, esse barulho, tudo a pessoa reclama. E ela está mergulhada nas coisas boas que a vida material oferece. E não adianta. Por quê? Porque o mundo interno está doente. Ele não consegue avaliar, não consegue desfrutar. Imagina o seguinte, você por um descuido toma um gole de café fervendo. E o café fervendo queima a sua língua. Muito bem, aí passa e você vai tomar um sorvete ou comer um doce que você super gosta. Aí você põe na boca e não sente o gosto porque a sua língua está queimada. É um paralelo que eu fiz para entender. Se eu estou com a língua queimada, eu perco temporariamente a capacidade de sentir o gosto, né? As células gustativas ficam atormentadas. Do mesmo modo, a nossa vida. Se eu estou atormentado por dentro, como que eu vou experimentar alegria? Como que eu vou desfrutar das coisas legais? Aí entra a seriedade da vida. Aí a gente começa a tomar contato com a vida. Você pode ter um defeito orgânico ou psíquico que leva a vida toda desse modo, com determinadas restrições. E aí você poderia conjecturar, ou as pessoas que te conhecem, como pode essa pessoa passar a vida toda com essa doença, ou com essa limitação, com essa dificuldade, com esse sofrimento, a vida é injusta, por que que Deus fez isso com ele e com ela? E a pessoa vai reclamando, como se o acontecido fosse uma coisa gratuita, acontecesse do nada. Mas voltamos no texto, o que Joana de Ângeles diz da ação e reação? Que toda ação tem uma reação correspondente. Então, se o indivíduo está experimentando determinadas limitações, restrições, é porque ele fez alguma coisa no passado e hoje está aparecendo como limitação para ele aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa para se libertar das restrições que ele se colocou, né? E voltar a ter contato com a vida. Se ele não passasse por essa limitação, ele continuaria fazendo coisas erradas que prejudicaria mais ainda a sua evolução, demorando mais ainda a sua melhora pessoal. Percebe? Então, quando nós vemos alguém numa situação difícil, é a consequência da lei de causa e efeito e ou das escolhas que o indivíduo está fazendo agora também. A gente não pode esquecer isso. Porque o indivíduo pode estar levando uma vida razoável, se relacionando bem com as pessoas, de repente ele fica desempregado, fica descontrolado emocionalmente, passa num boteco, enche a cara, chega em casa, briga com todo mundo, isso não fazia parte do karma dele. Foi ele que se descontrolou. Muito bem. Então, essas experiências vão nos melhorando cada vez mais, fazendo a gente crescer. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Não raro, as pessoas que atingem o todo de suas necessidades ou especulações perdem os impulsos de continuação do esforço por já não haver razão lógica para a aplicação
de tanto empenho. A sociedade tem o seu lema, o seu padrão, o seu esquema, que diz que o indivíduo que chega lá no ápice do que a vida oferece, boa carreira, bom salário, constituição de família, viagens, etc. Bom, ele chegou no topo, é uma pessoa feliz, realizada. Ledo engano. Porque estas conquistas materiais são apenas experiências para eclodir, para desenvolver, para desabrochar os potenciais latentes. São estímulos, são experiências para trazer para fora esses potenciais, essa divindade que carregamos internamente. Percebe? Ele chegou no ápice do que a sociedade míope oferece. Olha um pouco além da nossa terra, da nossa casa. Olha à noite o céu, as galáxias, os sistemas, os mundos. Nós chegamos no ápice desses mundos, desses universos? Não, estamos muito aquém. Se o indivíduo não se preparou, e quando ele obtém tudo, ele compra o celular de última geração, sapatos mais caros, ternos mais caros, carros mais sofisticados, e não resolve, angústia. Se ele não se prepara para isso, ele começa a apelar para coisas mais drásticas, como as drogas. Quando ele está preparado, ele sabe da imortalidade do espírito, ele sabe que aquela experiência é só para ele crescer, não é a finalidade da vida. Então, ele vai buscar outros meios de realização pessoal. Deixa eu ver aqui se a Thaís tem que falar alguma coisa comigo. Vamos ver aqui. Pedro Paulo Pereira, bom dia. Que a paz e a luz de Jesus seja com todos nós. Um dos gigantes da alma humana, rotina. A imortalidade é um galardão de Deus para nós, espíritos errantes que somos. Temos no tempo um aliado para nosso progresso moral e intelectual. Legal, Pedro, é isso mesmo. Sueli, bom dia a todos, bom final de semana para nós. Sueli, Cida, Donato, bom dia, amados. As felizes sexta-feiras de paz e luz para todos. Obrigado. Samuel Rosa, bom dia. Bom dia, Samuel. Gorete Fonseca, bom dia, meus queridos amigos. Obrigado aos queridos amigos que estão em contato conosco. Walter Machado também. Sejam bem-vindos à nossa reflexão. Vamos lá. Como ninguém vive em segurança emocional sem um objetivo, especialmente relevante, tomba-se ao buscarem os prazeres exaustivos, invariavelmente derrapando-se no uso de drogas químicas responsáveis por alucinações e desvarios, buscam-se as exigências do sexo desvairado, empanturram-se de alimentos de difícil digestão, entregam-se ao alcoolismo, ao tabagismo e ao pensamento em desalinho, ensoberbe-se, facultando a instalação de enfermidades perturbadoras. É interessante, o indivíduo ele trabalha numa empresa. Por motivos pessoais ou de maldade, ele demite uma pessoa e essa pessoa entra numa depressão, começa a ter problemas e sofre com isso. Aí o autor da situação se dá conta e quer reparar. Aí numa existência seguinte ele pode pedir a reparação através de uma experiência igual. Aí quando vem a experiência que objetiva ressarcir o débito contraído,
ele não aceita, ele refuta. Foi ele que pediu, ele que fez e agora ele não quer, se acha vítima. Percebe? Então, quando nós passamos por uma experiência que nós estamos sujeitos ao desemprego, a uma separação, uma doença, que podem fazer parte da lei de causa e efeito, e quando aparece a gente briga com a situação, a gente não está aprendendo. Então, o conhecimento do Espiritismo também vai trazer instrumentos para nós de entendimento do que está acontecendo e ter uma atitude diferente, de resignação, de aceitação dinâmica, não de omissão. Percebe? É a coisa do cotidiano. Você pode agora estar reclamando porque você está cuidando da sua mãe ou do seu tio doente, ou que você está suportando uma coisa ruim na empresa, estão te exigindo demais do seu trabalho. Você pode mexer nisso, você pode buscar alternativas. Mas quando você pediu a prova, você dizia que conseguiria superar os entraves, que precisava aprender alguma coisa. E quando vem a experiência, não aceita. Então, nós provocamos situações e não aceitamos. Por exemplo, se hoje você está muito triste porque brigou com a sua esposa, discutiu com alguém, aí você vai desafogar esse mal-estar num copo de bebida. Aí você toma outro copo, outro, vai se viciando no alcoolismo, passa a ter problema de fígado. E aí, quando vem a doença, reclama. Mas espera, não foi você que escolheu beber um copo atrás do outro? O ser humano é construído para a ação contínua e o seu pensamento deve sempre estar ativo, cultivando ideias dignificantes, construtivas que o envolvam em ondas de harmonia e de saúde. Pensamentos construtivos tem que se tornar um hábito nosso, esse tipo de pensamento. Nós já temos o hábito de pensar negativamente, como falou aqui o nosso amigo Pedro. A gente já está acostumado, a gente criou o vício, criou o hábito. Agora vamos desconstruir esse hábito e criar aqueles que são mais saudáveis. Os desvarios e fugas psicológicas não são responsáveis pela abertura vibratória que proporciona a sintonia com os espíritos inferiores, esses que se comprazem em gerar desarmonias interiores, transformando-se em obsessões de longo curso. Esse conhecimento é preciosíssimo, que a nossa ciência não se dá conta disso, que existe um mundo paralelo, que é o mundo espiritual, onde existe toda uma sociedade funcionando com seus membros, com as suas regras, etc., dos espíritos mais elevados aos menos elevados, e que interage continuamente conosco, dependendo da nossa sintonia. Constata-se, então, que grande parte da mole humana transita entre anseios absurdos e tédios injustificáveis, contribuindo para a insatisfação que toma conta da sociedade odierna, dando lugar aos desaires coletivos e de amplas proporções obsessivas. Olha a clareza que a benfeitora traz para a gente mudar, virar o botão, olha só. Constata-se então que grande parte da mole humana, da raça humana, dos seres humanos, transita entre anseios absurdos. Verifica quais são os seus anseios na vida, o que você espera da vida. E tédios injustificáveis. Tédios, nós nos permitimos esse tédio, dependendo das nossas cobranças, daquilo que pensamos, daquilo que buscamos, daquilo que acontece e negamos, etc. Como é a nossa relação com as questões da vida? Com as bênçãos da vida ou com as dificuldades? Contribuindo para a insatisfação que toma conta da sociedade moderna, dando lugar aos desaires coletivos e de amplas proporções obsessivas. Nós temos
que aprender a buscar recursos que nos ajudem a lidar com esses momentos difíceis. Como se diz atualmente, ter a rede de apoio. Conversar, ligar com alguém, ver um vídeo, alguma coisa que nos tire daquele momento, daquela angústia desnecessária. E assim a gente vai criando hábitos de solução de problemas positivas e não negativas. As metas materiais muito facilmente podem ser alcançadas, mas, depois de conseguidas, perdem o impacto do interesse mantido, produzindo desencanto. É nesse momento que chegam a maturidade física, a velhice e as reflexões que se perdem em amarguras, lamentando-se o tempo que foi aplicado para amealhar valores que não preenchem os vazios do sentimento, nem se encarregam de produzir harmonia interna. Decorrente de escolhas que nós fizemos ou fazemos, né? O que nós estamos semeando hoje para colher no futuro? Eu vejo que o Espiritismo tem recursos incríveis para a gente não cair nessa angústia existencial. Quando o Espiritismo propõe fora da caridade não a salvação, nos emana como seres humanos. Nós precisamos uns dos outros, fazer bem uns para os outros, socorrer, fazer bem, ajudar, estar junto. Quando eu me disponho a fazer o bem, eu saio do meu egoísmo, eu vou ao encontro do outro, eu permuto valores, eu desenvolvo capacidades. O Espiritismo tem o seu trabalho de assistência social em todos os centros espíritas, praticamente, que o indivíduo pode se engajar, formar uma família nova de amigos, de ideais. Os cursos, os trabalhos, os eventos que propõem a prática dos ensinamentos de Jesus. A prática dos ensinamentos de Jesus. A própria figura da morte torna-se mensageira de devastação pela perspectiva do aniquilamento da vida, por consequência pela total falta de sentido existencial, por causa do materialismo, que a gente acredita que a morte acaba com tudo. Quando, porém, se tem convicção a respeito da imortalidade do espírito, a esperança está sempre presente e qualquer tipo de programação não se encerra na etapa da consumpção biológica, não se encerra na morte. Não se encerra na morte. Então, essa convicção da imortalidade faz com que a gente enxergue de modo diferente a vida, com esperança, com alegria. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Senão eu estouro 3 minutos. A esperança de que coisas boas vão acontecer, que essas experiências estão me promovendo à medida que eu vou aproveitando a vida para o meu crescimento pessoal. Nunca a nossa existência vai deixar de existir, nunca nós vamos deixar de viver. Sempre, ao infinito, nós somos imortais. Tudo que nós vivenciamos vai passar, está passando. E já passou muitas coisas, muita água já correu embaixo da ponte que a gente não tem ideia. Talvez bilhões de anos aí nessa trajetória evolutiva. Obviamente que tudo isso para nos treinar a ser melhores, a crescer, a amadurecer. O livro que estudamos da Benfeitoria Espiritual, Liberta-te do Mal, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Agradecemos aos benfeitores aqui da rádio e da TV Mundo Maior. Agradecemos a Jesus que possamos estar a semana que vem continuando os nossos estudos. Um beijo para todos. Até lá. Você acompanhou Desafios e Soluções.
Bom dia, Henrique. Tudo bem? Tá me vendo e me ouvindo bem? Bom dia, Vanessa. Tudo certo? Ok. Esqueci de pegar minha água. Estou indo. Já volto, tá? Tá bom, certinho. Henrique, Bom dia, Farid. Bom dia, Farid. Bom dia, Farid. Vanessinha, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótimo, graças a Deus. Em casa tudo bem, Núbia? Tudo certo. Melhorando, viu, Farid? Então tá bom. Assim, você sabe que isso não é de um dia para o outro que Com resolve, certeza. né? Mas tá melhor. A partir das 20 horas, liga em mim, hein? Tá. Não, eu tô lembrando disso aí, importante. Beijo. Henrique, como estou? Vou pedir para você dar um passinho para trás, que tá sem teto. Atrás? Isso, tá ótimo agora. Não, agora abaixa. Isso, tá ótimo. Pode abaixar um pouquinho mais um pouquinho o teto, a câmera. Agora é isso. Tá ótimo, agora tá perfeito. Obrigado. Tudo certo aqui para mim. Então tá bom. Valeu.